respeito a quem já chegou, vamos dar início aqui ao nosso plantão de dúvidas e conforme forem chegando a gente vai voltando um pouquinho, vai esclarecendo as eventuais dúvidas que surgirem. Boa tarde, crianças, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos fazer o nosso primeiro plantão de dúvidas e hoje o nosso tema será: o Brasil se tornou uma república. Hoje nós vamos verificar a primeira república do nosso país, a primeira parte da república do nosso país, que nós podemos dividir em duas etapas. Primeiramente a República da Espada e depois a República do Café com Leite, tá bom? Vamos lá, vamos dar início ao nosso plantão. Tô mandando um oi para você, aí Eloá, Mochilão, viu, tio? Opa, tudo bem, crianças? Boa tarde. Por favor, crianças, conforme forem chegando, vão se identificando, vão dizendo: oi, eu sou o fulano, que a tia Alessandra, que está ajudando aqui o professor, ainda não conhece todo mundo, tá bom? Não conhece o Instagram de todos. Vitória, quem é você, por favor? Por favor, se puderem se identificar para a gente conseguir se comunicar melhor, tá bom? Vamos lá ao primeiro slide. Olha só, vamos começar a falar sobre a República da Espada. Professor, por que República da Espada? Vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar quem foram os responsáveis pela proclamação da República no nosso país. Os responsáveis pela proclamação, parece até um trava-língua, né? Os responsáveis pela proclamação da República no nosso país foram os militares. E por isso, esse primeiro período de República do Brasil, os militares estiveram no comando da República. Foram os primeiros presidentes. Os dois primeiros presidentes do país foram militares e justamente as duas figuras principais da proclamação da República. Primeiramente o Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Marechal Floriano Peixoto. Tá bom? Vamos dar início aqui. Reformas urbanas. Professor, por que esse tópico? Porque no período da República da Espada foram feitas inúmeras modificações no cenário das cidades. O ambiente precisava de uma renovação, precisava de modificações. Afinal, as cidades principais do nosso país eram cidades extremamente atrasadas em relação à estrutura, saneamento básico. Nós tínhamos péssimas condições de higiene no nosso país. Então, para avançar em relação à economia, à modernidade, tornar o nosso país mais atrativo e cada vez mais agradável para os próprios cidadãos, eram precisas reformas no nosso ambiente. E as primeiras reformas que foram executadas, principalmente, foram os fins dos cortiços. Só um minutinho, por favor. Estão perguntando aqui, professor, qual é a página? Nós estamos iniciando o capítulo 2, crianças. Eu estou sem o livro no momento, mas eu posso... Só um minutinho, por favor. Um segundo, por gentileza. Na verdade, o tema, né, tio, é sobre o Brasil República agora. Exatamente. Né? É o conteúdo que o professor leu, né, na semana passada, falando sobre o Brasil República, gente. Nesse plantão nós vamos falar aqui... Fim da monarquia e o início da república. Para que vocês possam acompanhar a partir da página 48, tá bom? Então tá aí, ó. A partir da página 48. Para que vocês possam acompanhar nos livros de vocês. Ok? Mais alguma dúvida, tia Lê? Não, era só isso mesmo. Então tá aí, gente. A partir da página 48, ok? Ok, então. Bem-vindo, Alfredo. Tudo bem, Alfredo? Seja bem-vindo. Vamos lá. Dando continuidade, essas reformas eram necessárias para que nós pudéssemos ter uma estrutura compatível com esse Brasil moderno que as pessoas idealizavam. A nossa estrutura, principalmente a estrutura de arquitetura das nossas grandes cidades, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, que eram as cidades que no momento se destacavam, eram completamente atrasadas. As ruas eram muito estreitas, não tínhamos serviços de saneamento básico, nós tínhamos péssimas condições de esgoto, como eu já havia falado na aula anterior, o esgoto corria a céu aberto. Então, imaginem
o quanto de doenças se proliferavam dentro desse espaço urbano. Para isso, foram realizadas essas primeiras reformas urbanas. E como consequência dessas melhorias da estrutura da cidade, como o alargamento das vias, como a construção dos primeiros sistemas de esgoto, imitando muitas vezes os sistemas de esgoto da Inglaterra, que lá na Inglaterra já era um hábito, já era algo comum nós termos as galerias subterrâneas de esgoto. Aqui no Brasil começou-se também a adotar esse tipo de padrão, que melhorou em muito a qualidade de vida das pessoas. Combinando melhoria das condições de saneamento básico, melhores serviços, estruturas mais modernas, nós tivemos como consequência um aumento populacional, tanto porque as pessoas começaram a ter uma estimativa de vida maior, sendo que naquela época a estimativa de vida era baixíssima, as pessoas costumavam ser consideradas velhas aos 50, 55 anos, sendo que hoje, por exemplo, a estimativa de vida supera os 75 anos. Dependendo da qualidade de vida da pessoa, do acesso que ela tem a boas condições de saúde, de moradia, boa qualidade de vida e hábitos alimentares corretos, a estimativa de vida pode superar facilmente os 75 anos, ok? Mas naquela época não. Naquela época, com 50, 55 anos, já podia se considerar uma pessoa velha. Hoje nós já superamos essa estimativa por muito tempo, ok? E esse aumento populacional fez com que novas necessidades fossem surgindo, que o comércio se expandisse, que nós tivéssemos avanços na agricultura, técnicas mais modernas, enfim, mais população, necessidades maiores. Nós temos um aumento na compra e venda de mercadorias, nós temos um aumento no comércio, tudo vai começando a se acelerar. E, olha só, esse tópico aqui é bem interessante. Novas tecnologias inseridas no dia a dia, como os bondes puxados por animais, em geral, jumentos eram utilizados para puxar esses bondes, e os bondes elétricos, mas os bondes elétricos só nas duas maiores cidades do país naquele momento, só em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas, professor, por que eram essas duas as duas maiores cidades? Porque São Paulo era a maior produtora de café, que era a principal riqueza do Brasil no momento, o maior produto de exportação do Brasil nesse momento era o café, e o Rio de Janeiro porque era a capital da República. Ainda nós não tínhamos a cidade de Brasília, Brasília só seria construída muitas décadas depois, durante o governo de Getúlio Vargas, mas a gente ainda vai chegar lá. Nessa época, o Rio de Janeiro ainda era a capital da República. E a chegada dos primeiros automóveis. Os primeiros automóveis foram de grande importância no nosso país. Por que grande importância? Para a gente hoje em dia parece algo comum as pessoas terem carro, mas naquela época só as pessoas extremamente ricas tinham acesso a esses automóveis. O Alfredo está perguntando se os cavalos também podem fazer parte dos bondes. Olha só, o cavalo não é um animal tão utilizado quanto o jumento. Primeiro porque o cavalo ele demanda de um cuidado mais diferenciado, ele precisa de cuidados especiais. O jumento já é um animal mais resistente, mais adaptado ao trabalho pesado. Fora que é mais barato manter um jumento do que manter um cavalo. Para um serviço que vai ser utilizado publicamente, que as pessoas em geral vão ter acesso, você precisa diminuir os custos cada vez mais, porque senão você não consegue manter esse serviço eficaz, tá bom, Alfredo? E tio, só complementando, o jumento também é um animal que tem muita resistência, por isso era muito utilizado. Exatamente. Ele já era uma combinação de raças de animais para que tivessem um animal mais resistente e que demandasse de menos cuidados. Tem uma outra pergunta que eu não consigo identificar quem é. Eu acho que ele quer saber o que é ralé. Ralé é um modo pejorativo, é um modo ofensivo, como as pessoas mais ricas
identificavam as pessoas mais pobres, as camadas mais pobres da sociedade. Vou dar um exemplo para vocês de utilização em uma frase. Ah, não se misture com a ralé, ou seja, não ande com pessoas que não estejam no mesmo nível social que você. Não frequente lugares onde pessoas mais pobres, mais necessitadas frequentam. Então, nessa época, era de extremo mau gosto, vamos colocar dessa forma, ser visto ao lado de pessoas pobres, de pessoas menos abastadas, tá bom? E ralé, como chamavam as pessoas que tinham menos acesso. A Maria, do Instagram aqui, que eu não tinha identificado, é a Maria Clara Souza. Opa, tudo bem, Maria Clara? A Laís entrou agora e está perguntando qual é a página, é a partir da página 48. Então, Laís, é a partir da página 48, o professor está explicando sobre a República da Espada, tá? Então vamos lá, recapitulando para quem chegou agora rapidamente. Reformas urbanas, o tópico de reformas urbanas é em relação à arquitetura e à infraestrutura da cidade, alargamento das vias, pavimentação de vias. Naquela época ainda existiam estradas de barro mesmo dentro da cidade, então começou-se a construir com paralelepípedos e em raríssimos casos nós tínhamos uma espécie de concreto asfáltico, tá bom? Aumento populacional, se a qualidade de vida está melhorando, então a estimativa de vida vai aumentar e nós teremos também, por que não dizer, uma maior quantidade de pessoas, um aumento da população devido aos próprios nascimentos. Nós tivemos uma espécie de pequeno baby boom, nós tivemos um crescimento populacional bem rápido graças a essa melhoria da qualidade de vida. Estou parabenizando aqui a tua aula. Opa, muito obrigado. A Paula chegou agora e a Vitória também. Ela está só colocando aqui, acho que ela está se referindo ainda à questão dos bondes dos animais. Sim. Dizendo também que eles serviam, eu acho que para a locomoção de pessoas e objetos. Com certeza. Olha só, vamos lembrar. Aqui, essas novas tecnologias, como eu falei para vocês, novas tecnologias só eram acessíveis para pessoas muito ricas, para os barões do café, para os donos de grandes fazendas, os donos de grandes comércios, tá bom? Mas a população precisava ainda utilizar as tropas de cavalos, tropas de mulas, de gado, para fazer o transporte normal e se locomover também. Se eu preciso ir para uma grande distância, ou é o cavalo, ou é a mula ou o jumento, tá bom? Só para lembrar aqui, a Maria Clara está perguntando assim, tio, o senhor vai corrigir as páginas? Nesse momento não. Ainda não. Tá? Hoje é especificamente para fazer uma revisão do nosso assunto, tá bom? Um complemento em relação à nossa aula e, como nós temos a participação de vocês, tirar as dúvidas que eventualmente tenham surgido. Como eu venho frisando no final de cada aula, anotem as dúvidas que vocês tenham, coloca no cantinho da página, numa folhinha de papel separada e deixa junto com o assunto para que vocês possam, durante o plantão de dúvidas, relembrar, opa, isso daqui eu não entendi num primeiro momento e a gente vai tirando essas dúvidas aos poucos, tá bom? Podemos dar prosseguimento? Mais alguma dúvida, Tia Lê? Não, agora não. Então, vamos lá. Olha só, a chegada dos primeiros automóveis, como nós já havíamos colocado, o cinema, crianças, para a gente hoje pode parecer algo simples, banal. Ah, um filme, assistir um filme. Posso assistir no Netflix, posso assistir no YouTube, tenho a televisão aberta, tenho os canais de televisão paga pela TV a cabo, satélite, enfim. Para nós hoje, o cinema é algo extremamente acessível, mas naquela época era uma novidade estonteante. Ver imagens, ver fotografias que se movimentavam em uma tela e imagens do mundo inteiro, lugar que as pessoas mais pobres jamais poderiam visitar, era algo fantástico. E isso traz enriquecimento cultural. Os bons filmes, os filmes que têm uma carga de conhecimento bem colocada, enriquecem muito a cultura das pessoas, tá bom? Fora que é um hábito bem divertido, desestressa, as pessoas se sentem mais felizes. Aí ela está pedindo para você explicar o que é uma estância. Estância eram conhecidas as pousadas antigamente.
A gente pode colocar com uma palavra bem simples, era uma espécie de hotel, uma espécie de lugar de repouso. Haviam pessoas que moravam em instâncias, mas o mais comum é que elas servissem como abrigo temporário. Eu vou seguindo a minha viagem para um longo destino e vou precisar de um lugar para pernoitar, para passar a noite. Então essas instâncias eram os lugares adequados durante esse período, tá bom, Eduardo? Pois não? Maria Clara está perguntando o que é voto de cabresto. Vamos já chegar lá, Maria Clara, segura um pouquinho, que esse é importantíssimo, tá bom? Vamos seguir em frente. Luz elétrica, para a gente também é banal, mas naquela época era uma novidade maravilhosa e que trazia uma enorme qualidade de vida para quem podia ter acesso. Gás e água encanada, então, nem se fala. Imaginem a facilidade das pessoas mais ricas em poder ter água direto na sua casa através dos canos. Para a gente é muito simples, mas para quem não tinha acesso, precisava ir até um rio, riacho, ribeirão, cachoeira, nascente, enfim, precisava de alguma fonte de água para as suas necessidades fisiológicas, até mesmo para beber. Água para beber era muito difícil naquela época, ok? Vamos seguindo em frente. Olha só, nós falamos sobre esses dois importantíssimos personagens da nossa história. Primeiro nós temos aqui a imagem Marechal Deodoro da Fonseca. Ele foi o responsável, ele foi a principal figura de liderança durante o período da proclamação da República. Graças ao Marechal Deodoro da Fonseca, o nosso sistema de governo hoje é uma república. E ao lado dele, o nosso segundo presidente, Floriano Peixoto, Marechal Floriano Peixoto, que anos mais tarde ficaria conhecido como o Marechal de Ferro. Por que, professor, Marechal de Ferro? Porque tomou muitas medidas autoritárias, endureceu o trabalho das pessoas, teve atitudes muito autoritárias e recebeu essa alcunha com o passar do tempo, tá bom? Então, mais uma vez, aqui nós temos Marechal Deodoro da Fonseca e ali ao lado Marechal Floriano Peixoto. Seguindo em frente, agora sim, vamos começar a verificar. Maria Clara, você perguntou o que era voto de cabresto? Agora é a hora da gente entender o que era o voto de cabresto. Porque nós tivemos início da República do Café com Leite. Enquanto os dois primeiros presidentes foram militares, durante a República do Café com Leite, começou uma alternância no poder entre presidentes civis, só que com uma característica muito peculiar. Se o presidente da atual gestão era de São Paulo, na próxima gestão, ou seja, no próximo ciclo eleitoral, o presidente será de Minas Gerais. E por que República do Café com Leite? Como eu falei há alguns minutos atrás, São Paulo era a grande produtora de café e Minas Gerais, produtora de leite. Como ficavam se alternando no poder, ganharam esse apelido, foi dado esse apelido a esse período da história como República do Café com Leite. Uma outra característica importante de frisar, apenas as elites. Crianças, naquela época, nem todos eram considerados cidadãos. Naquela época, pessoas analfabetas, mulheres, pessoas que não tinham renda suficiente, não podiam votar. Então, qual era a consequência disso? A consequência é que apenas as pessoas mais ricas, ou seja, a elite, o contrário da ralé, conseguiam chegar até a presidência. E, através dessa alçada até a presidência, eles se mantinham cada vez mais ricos e atendendo os interesses das suas comunidades, das suas famílias, dos seus amigos, ou seja, só atendiam a interesses particulares, ok? Vamos agora... Três perguntas aqui. Vamos lá, vamos às perguntas. Primeira, perguntaram quais foram as áreas de incidência do cangaço. A gente vai já chegar lá, só um minutinho. Perguntaram o que é cangaço. Vamos chegar lá também. E Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto foram os únicos presidentes da República da Espada?
Justamente, apenas os dois, tá bom? Nós tivemos apenas Floriano, Marechal Floriano Peixoto e Marechal Deodoro da Fonseca como presidentes militares. Porque o que aconteceu? Olha só que coisa interessante. Durante, principalmente, o governo de Floriano Peixoto, como eu falei para vocês, houve esse endurecimento em relação a algumas regras. A própria elite começou a se sentir incomodada com essas decisões. E vamos lembrar que a elite também teve uma participação importante, apoiando os militares, financiando o início do movimento republicano, o movimento que veio a proclamar a República. Então, o que aconteceu? Essas decisões atrapalhadas dos dois marechais no período da República da Espada trouxe uma desorganização da economia. O Brasil estava começando a contrair muitas dívidas, as pessoas estavam perdendo dinheiro e, principalmente, as pessoas mais ricas não estavam conseguindo manter suas fortunas. Então, quando veio a República do Café com Leite, o principal interesse naquele momento era reorganizar a economia, corrigir os erros cometidos durante a República da Espada e começar a retomar o crescimento do país. E isso aconteceu, tá bom? A economia voltou a crescer, principalmente a partir do primeiro governo paulista, que foi, só um minutinho, vou confirmar aqui para vocês. Maria Clara perguntou por que o nome República da Espada? República da Espada, porque os dois primeiros presidentes eram militares, tá bom? Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, os dois líderes do movimento que proclamou a República. E só confirmando para vocês, na página 51 do nosso livro, nós temos aqui a lista dos presidentes do período dessa República do Café com Leite, e foi Prudente de Moraes o primeiro presidente civil e um dos primeiros responsáveis, um dos principais responsáveis por essa reorganização da economia, ok? E vamos agora ao voto de cabresto. Atenção para essa parte que é extremamente importante para que vocês entendam o sistema, o mecanismo de manutenção do poder pelas elites. Por que somente a elite paulista e mineira chegavam até o poder? Vamos lá. Porque a população analfabeta, a população mais pobre, que não tinha acesso a nenhum tipo de oportunidade de crescimento, permanecia nas mãos desses grandes coronéis, seja pela necessidade de trabalho, por vínculos de trabalho, seja por dívidas. Então, as pessoas que tinham a possibilidade de votar sempre estavam com dívida em relação aos coronéis, aos barões do café ou aos grandes fazendeiros produtores de leite lá em Minas Gerais. E por que voto de cabresto? Crianças, o cabresto é o nome dado a um utensílio pelo qual você consegue controlar um animal. Você consegue controlar um cavalo, um jumento, uma mula. Então, é realmente isso. Os grandes barões associavam as pessoas a animais, a jumentos, literalmente, que podiam ser controlados através dessa ferramenta, tá bom? Com o cabresto, você consegue direcionar para que lado você quer que o animal vá, o que você quer que o animal faça. E era dessa forma, foi dessa forma pejorativa, dessa forma ofensiva, que ficou conhecida essa prática dos grandes coronéis controlarem o voto das pessoas. Através desse voto de cabresto, se mantiveram no poder apenas a elite paulista e a elite mineira. Certo? Alguma dúvida, Tia Daiane? Perguntaram que nesse quadro da República do Brasil, por que o Amazonas não aparece? Porque na época nós ainda não éramos uma federação, tá? Nós ainda não fazíamos parte, nós só tivemos o acesso até aqui à nossa região bem depois, já lá no movimento Bandeirante, ok? Vamos seguindo em frente. Nessa época, crianças, o Brasil se concentrava nas regiões no Nordeste e principalmente no Sudeste brasileiro, tá bom? Nós tínhamos como cidades principais Belo Horizonte, os estados de Minas Gerais, os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Consequentemente, a cidade do Rio de Janeiro
cidade de São Paulo, cidade de Belo Horizonte e correndo ali pelos ladinhos como uma importante capital, a cidade de Salvador, por ter sido a primeira cidade que foi colonizada pelos portugueses, tá bom? Mas as cidades principais eram São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, certo? Vamos seguir em frente. Olha só, na página 50 do nosso livro, nós temos um exemplo de uma charge utilizada na época por Alfredo Storni, por Cláudios, demonstrando como é que funcionava o voto de cabresto. Nós conseguimos observar aqui o Barão do Café puxando o eleitor de uma maneira, levando ele até a urna de uma maneira violenta para que ele obedecesse a sua vontade. Tá bom? Pois não? Ela perguntou se nessa época o Amazonas tinha mais pessoas ricas ou mais pessoas de baixa classe. Na realidade, nesse momento, o Amazonas era até pouco povoado, tá bom? Ainda nós não tivemos ainda a grande explosão do nosso estado, que vai chegar durante o ciclo da borracha, tá bom? Durante esse período, o Amazonas era praticamente território indígena, tá bom? Tem mais uma pergunta. Pois não. Quais foram as áreas de incidência do cangaço? Vamos já chegar lá, só um minutinho. A gente precisa ir por partes, mas já vamos começar a falar sobre as revoltas ocorridas nesse período. Olha só, duas charges aqui ilustrando a questão do voto de cabresto. Primeiro, essa daqui, vamos analisar primeiro a da direita. Olha só, aqui nós temos uma pessoa representando a República, uma secretária que iria receber o voto. Aqui nós temos o político e aqui nós temos o eleitor. A figura do eleitor representada como um jumento, como uma mula, sendo conduzido pelo político até a urna para votar nele. O político utilizava do seu poder, da sua influência, para controlar o eleitor e se manter no poder. E aqui, na nossa charge da esquerda, podemos observar aqui de preto representado o estado de São Paulo e aqui de branco representado o estado de Minas Gerais. As cores são à toa? Não. Está de branco porque representava o leite e está de preto porque representava o café. E o porquê da gangorra, professor? Porque na gangorra, assim como naquela época, a alternância da presidência, em algum momento alguém vai estar no poder. Então ficavam se alternando no comando do país, certo? Vamos seguir em frente. Finalmente, já que estão com tanta pressa, quais foram as áreas de incidência do cangaço? Principalmente no Nordeste brasileiro, principalmente na área do Nordeste, onde nós temos a predominância da caatinga, da seca. E vamos relembrar agora o que foi o cangaço. Vocês podem acompanhar na página 52 do nosso livro. Vamos lá. O cangaço, que foi um movimento popular, um movimento que por muita gente era enxergado como criminoso, mas por outras pessoas, e principalmente nesse caso a população mais pobre, eram vistos como grandes heróis, grandes lutadores pela liberdade, pela igualdade. Ocorreu principalmente no Nordeste brasileiro e teve como liderança este rapazinho aqui chamado Lampião e esta moça aqui chamada Maria Bonita. Essas duas figuras quase que lendárias dentro do Nordeste que comandaram esse movimento de luta pelos direitos, por igualdade, mas que de uma certa forma também pode ser considerado um movimento criminoso. Tudo aquilo que não está dentro da lei pode ser considerado criminoso. Então, os dois pontos de vista podem ser considerados corretos, tá, crianças? Quem enxergava o cangaço como grandes heróis tem um motivo para isso. E quem enxergava como criminosos também tem motivo para isso. Correto? E aqui nós temos uma imagem que representa a Guerra de Canudos. Aqui nós temos a figura de Antônio Conselheiro, que era o principal representante, a figura central dessa comunidade que tentava se formar. As pessoas
começaram a formar um assentamento, começaram a formar uma comunidade alternativa na região de Canudos. E vamos lembrando, tá? Por favor, não me digam que Guerra de Canudos é porque jogavam um canudo na cabeça do outro. Não façam isso. Canudos era o nome do assentamento, era o nome da localidade onde nós tivemos essa comunidade alternativa, tá bom? Não venham me dizer que Guerra de Canudos é porque ficavam tacando canudo na cabeça do outro, tá bom? Vamos lá para o nosso próximo slide. Curiosidade, crianças. Tio, já estou perguntando sobre a revolta de Chibata. Da Chibata, vamos chegar lá. Só para finalizar, por que a Guerra de Estou morrendo de Canudos? rir em relação à Guerra dos Canudos. Olha só, por que a Guerra de Canudos e o cangaço foram colocados na mesma imagem? Curiosamente, ou não, eram lutas ocorridas no campo. Foram movimentos revolucionários, foram movimentos revoltosos que ocorreram em uma área rural, tá bom? Por motivos diferentes, mas no fim das contas o que eles queriam era uma sociedade um pouco mais igualitária, um pouco mais parecida, em que as pessoas fossem tratadas com mais igualdade e menos distorção, menos diferenciação social, ok? E agora nós temos as revoltas que ocorreram na cidade. Primeiro, revolta da Chibata, já que tem gente curiosa. Vamos lá, pois não, Tia Daniela. Não entenderam sobre a Guerra dos Canudos. A Guerra dos Canudos. Deixa eu explicar de novo, por favor. Perdão, vamos lá. Crianças, este rapaz aqui, o Antônio Conselheiro, ele era visto como uma figura praticamente mística por algumas pessoas. Ele era alguém que tinha uma personalidade muito carismática, que sempre pregava o bem e a igualdade. Pessoas com esse tipo de personalidade têm a capacidade de atrair muita gente ao seu redor com seu discurso. Isso não é uma novidade, isso já aconteceu em vários lugares do mundo. E o que o Antônio Conselheiro pregava? Pregava que podia se construir uma comunidade em que as pessoas vivessem e trabalhassem em prol da comunidade e não em prol dos interesses pessoais. Isso foi atraindo diversas pessoas e também associavam a figura de Antônio Conselheiro ao Padre Cícero, que era alguém visto como milagroso, principalmente na região do Nordeste. Existe uma devoção muito grande em relação ao Padre Cícero. Quando vocês escutam aquela história de meu padinho, o Padre Cícero, é justamente o Padre Cícero, que é visto como uma figura emblemática lá no Nordeste brasileiro, como alguém muito bom e que, em casos mais extremos na crença das pessoas, operava até milagres. Então, Antônio Conselheiro começou a ser associado a essa pessoa e fundou a comunidade de Canudos, em que, segundo os relatos de quem vivia, os relatos das pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer a comunidade de Canudos, era um lugar em que as pessoas trabalhavam e que eram todos iguais. Eles viviam em um regime social mais justo. As pessoas trabalhavam pelo bem comum e não pelos interesses pessoais. O que aconteceu em relação a isso? Obviamente, as elites não se conformaram com essa situação, começaram a considerar Antônio Conselheiro como um desordeiro, como alguém que podia causar problemas futuros. Então, começou esse combate, essa repressão à comunidade de Canudos. Primeiramente, a comunidade resistiu, tentou lutar, mas, infelizmente, não obtiveram sucesso. E, só confirmando aqui a data para vocês, nós tivemos em 1897, depois de um mês e meio de lutas, o arraial foi destruído e Antônio Conselheiro foi morto. Ok? Estão perguntando sobre a revolta da Chibata. Qual foi o motivo? Agora nós vamos chegar lá. Vamos agora. Então, lutas no campo e na cidade. No campo nós tivemos Guerra de Canudos e o cangaço. Agora vamos aos movimentos urbanos, os movimentos ocorridos na cidade. Vamos lá. Primeiro, a revolta da Chibata. Vamos lá. Primeiro, o que é Chibata? Chibata era uma espécie de chicote
que era utilizado para castigar as pessoas. No caso, os marinheiros, os soldados da marinha do nosso país. Essas pessoas, quando cometiam algum tipo de infração, algum tipo de crime, iriam ser castigados, eles eram chicoteados com essa chibata. E a essa agressão era dado o nome de chibatada. Então, os marinheiros começaram a se unir para que pusessem fim a esse tipo de castigo físico e se rebelaram contra a presidência da República e contra o comando da Marinha, principalmente no período. Aqui no nosso livro nós temos a informação mais precisa que o presidente Hermes da Fonseca aboliu, foi responsável por abolir, por acabar com esse tipo de castigo, atendendo às reivindicações dos revoltosos, ok? Então, o motivo da revolta da chibata, não queriam mais ser castigados fisicamente, não queriam receber essas chibatadas. E o presidente Hermes da Fonseca foi o responsável por abolir, por retirar esse tipo de castigo da Marinha Brasileira, ok? E, finalmente, o movimento operário. O movimento operário foi um dos mais importantes movimentos. Por quê? Porque envolvia as pessoas que estavam ligadas diretamente à produção industrial do nosso país. Nosso país começava a ter a implementação de fábricas, um processo de modernização muito importante e um processo de investimento nas indústrias. Só que as condições de trabalho eram desumanas. Na época, nós não tínhamos um conjunto de leis como nós temos hoje. As leis trabalhistas só vieram a surgir durante o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi o presidente responsável por implementar a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que é esse conjunto de leis que ampara o trabalhador, que vai colocar regras como, por exemplo, o quanto um trabalhador pode ter de jornada de trabalho por dia, qual é o salário mínimo que ele pode receber, ele não pode receber abaixo disso, ou a empresa está fora das leis, não está cumprindo com as suas obrigações. Questão de férias, por exemplo, nessa época não existiam. 13º salário, então, nem se fala. É algo que as pessoas jamais imaginariam. E nós tivemos como mais importante figura desses movimentos os sindicatos, que eram a união dos trabalhadores em um movimento, em uma espécie de associação de trabalhadores que viria a lutar por esses direitos. E a principal arma utilizada pelos trabalhadores nessa época era a greve. Eles se utilizavam da paralisação das fábricas para reivindicar os seus direitos. Ok? Os movimentos operário e a revolta da chibata foram movimentos revolucionários da cidade, movimentos que buscavam a melhoria de vida da população e que ocorreram na cidade, enquanto o cangaço e a Guerra de Canudos lá no campo. Crianças, se não tivermos mais dúvidas, mais alguma dúvida, tia Daiane? Eu estou perguntando o que é greve de solidariedade. Greve de solidariedade? Olha, esse termo eu ainda não conhecia. Só um minutinho, por favor. Crianças, vocês podem mandar para mim, por gentileza, onde vocês viram esse termo, greve de solidariedade? Maria Clara. Por favor, Maria Clara, se você puder me passar onde você encontrou esse termo, tá? Greve de solidariedade. Foi no nosso exercício, mas podemos deduzir. A gente pode deduzir. Greve é a paralisação do trabalho. Greve de solidariedade, muito provavelmente, seja relacionado à questão de que, se eu concordo com o que você está falando, vou fazer greve para te apoiar. Pela lógica, seria isso, tá bom? A paralisação de trabalho, empreendido para trabalhadores de uma filial em apoio a uma greve. Justamente o que eu passei para vocês, crianças. Olha só, alguém fez uma greve e eu compartilho do mesmo pensamento. Então, eu vou paralisar em solidariedade a essas outras pessoas que também estão em greve, ok? Pela questão de lógica é bem simples, mas termo interessante, eu ainda não tinha conhecimento, tá bom? Muito obrigado pela contribuição, Maria Clara. Mais alguma dúvida?
Até agora não. Até agora não, né? Então, crianças, esse foi o nosso plantão de dúvidas de hoje, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos vocês, foi muito bom, muito proveitoso mesmo. Obrigado pelas interações, obrigado por terem se dedicado ao exercício. Consigo perceber que vocês fizeram os exercícios e tiveram atenção, principalmente à leitura dos conteúdos, tá bom? No mais, até a próxima aula, nós teremos futuramente um plantão de dúvidas de geografia, tá bom? Nós iremos entrar em contato através do grupo do WhatsApp para comunicar vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.